Liturgia do dia 11 de junho de 2022, sábado da 10ª semana do Tempo Comum. Memória de São Barnabé Apóstolo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça, e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça, e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador
e as nações sua justiça, e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça, e as nações sua justiça. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, 11 de junho, a Igreja faz memória a São Barnabé apóstolo. José, cognominado Barnabé, isto é, filho da consolação, é chamado apóstolo, embora não tenha pertencido ao grupo dos 12. Era membro da comunidade judaica de Chipre e foi um dos primeiros fiéis de Jerusalém. Não conheceu pessoalmente a Jesus, mas converteu-se logo nos primeiros anos do cristianismo e teve um papel importante na expansão da igreja, daí ser chamado apóstolo. Foi ele que apresentou Paulo à comunidade de Jerusalém, garantindo-lhe a sua recente conversão. Conduziu Paulo a Antioquia, apresentando-o também lá à comunidade dos fiéis. Acompanhou o apóstolo na sua primeira viagem missionária. Depois, separou-se de Paulo, regressando a Chipre, onde terá sido martirizado no ano 60. No texto da primeira leitura, vemos o papel de Barnabé como elo de união entre a Igreja-mãe de Jerusalém e a comunidade de Antioquia. Assim, colaborou na evangelização e na edificação da igreja. A sua relação com Paulo também foi muito importante. Apresentou-o às comunidades de Jerusalém e de Antioquia, garantindo a conversão à fé cristã daquele que todos conheciam e temiam como terrível perseguidor. Fê-lo seu companheiro de missão, apesar de Paulo acabar por ultrapassá-lo no intento de inculturar a fé. Ambos foram missionários empreendedores e geniais, a quem devem as comunidades de todos os tempos. No texto do Evangelho, Jesus percorre cidades e aldeias a anunciar o Evangelho do Reino e a curar doentes. E verifica que as multidões andam desorientadas e abandonadas, como ovelhas sem pastor. Então, chama 12 dos seus discípulos para estarem com ele e partilharem a sua missão.
Dá-lhes poder sobre os espíritos imundos e para curar os doentes. Segundo Mateus, esta missão dirige-se exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como Jesus, também os seus apóstolos, por agora, devem concentrar os seus esforços no horizonte bem delimitado, enquanto esperam maiores aberturas, depois da Páscoa do Senhor. Os missionários devem proclamar o que Jesus disse e fez, e nada mais. Devem exercer o seu ministério em absoluta gratuidade. O discurso missionário de Jesus revela-nos a magnanimidade do seu coração. A pobreza de meios na pregação do Evangelho não é um limite, mas abertura na confiança e na generosidade. A pobreza faz-nos livres e capazes de dar a todos, por causa do reino de Deus, gratuitamente o que recebemos. Recebestes de graça, dai de graça. São Barnabé realizou esta página do Evangelho na sua vida. O livro dos Atos informa-nos que ele, possuindo um campo, o vendeu, entregando aos apóstolos o produto da venda. Fez o que o jovem rico não teve coragem de fazer. A confiança em Deus, com que faz este gesto, é acompanhada pela confiança nos outros. Ao chegar a Antioquia, em vez de se preocupar com aqueles pagãos recém-convertidos ao Evangelho, Barnabé reage com total confiança. Assim que ele chegou e viu a graça concedida por Deus, regozijou-se com isso. Não é um apagador de entusiasmos, preocupado com a observância de minúcias. É um homem de Deus, cheio de Espírito Santo e de fé, que exorta a todos a que se conservem unidos ao Senhor. O mais importante é aderir a Cristo. Deste modo, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Outro aspecto que nos revela a amplitude do seu coração é o seguinte: ao dar-se conta da fecundidade daquele campo de apostolado, não o reservou só para si, mas foi a Tarso procurar Saulo. Quando Paulo se tornou mais importante do que ele no apostolado entre os pagãos, pode dizer-se de Barnabé o que afirma os Atos dos Apóstolos, quando da sua chegada a Antioquia. Regozijou-se com isso. Barnabé está completamente à disposição de Cristo. Por isso, o Espírito Santo pode reservá-lo para uma missão mais universal, a evangelização das nações. Em Barnabé, vemos resplandecer a confiança e a generosidade, baseadas na pobreza do coração. Dizem as nossas constituições: a partilha dos bens no amor fraterno permite-nos verificar que na Igreja e com a Igreja somos sinal no meio dos nossos irmãos. Esta pobreza, segundo o Evangelho, convida-nos a libertar-nos da sede de poder e de prazer que sufoca o coração do homem. Estimula-nos a viver na confiança e na gratuidade do amor. São Barnabé, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Barnabé apóstolo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que designaste São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, fazei que a vossa Igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo que ele proclamou intrepidamente.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.